Oi, Dan. Olá, oi, oi. Oi, boa noite. Então, estamos começando, acho que o pessoal está chegando ainda. Eu vou só explicar um pouquinho qual que é a ideia desse... A gente criou como se fosse um programa, né? A gente chama de um programa, enfim, só que a gente não está conseguindo fazer ele com regularidade, assim. Sempre acontece alguma coisa, a gente conseguiu fazer 4 até agora. A gente chama de Reprogramando o Olhar sobre Tudo. A gente começou a ter essa vontade, foi uma ideia do Ever, que é um menino, na verdade, que cuida da maioria dos nossos projetos com vídeo, que para a gente falar um pouco sobre cultura, e a gente ainda estava na época que as coisas estavam assim, que as pessoas estavam achando que a Rouanet era coisa de vagabundo e tal, e a gente queria um pouco justificar isso, né? A gente ainda não tinha ideia que ia chegar onde chegamos. Então, a nossa ideia com o Reprogramando era essa, assim, a gente poder falar sobre cultura, levar um pouquinho de informação, eu acho, sobre política pública, sobre o que é a cultura, sobre para que serve, enfim, né? Tentar clarear isso um pouco para as pessoas, enfim, para desmistificar essa coisa de que cultura é tão importante, né, na vida humana quanto qualquer outra coisa, né? Então a gente pensou nisso. Eu tô com o meu gato aqui arranhando uma caixa aqui do lado, tá ótimo, né? César teve uma crise aqui. Mas, enfim, aí, então hoje a gente convidou o Dan é meu amigo, a gente se conheceu no Conselho de Cultura do Estado do Paraná, e é uma pessoa que bem ligada na área, assim, e aí a gente resolveu marcar hoje para conversar um pouquinho sobre esse pandemônio, né, que se instalou sobre a cultura aí do país. Mas acho que antes da gente entrar mesmo no assunto, queria que você se apresentasse, né, falasse um pouquinho de como você chegou na cultura, né, você também é da área do direito, enfim, contasse um pouquinho sobre você e como é que você veio parar nesse lugar onde estamos agora. Bom, boa noite para Ana, para todo mundo que está aí com a gente. Antes de me apresentar, eu quero agradecer o convite. Eu acho que espaço para a gente poder debater com alguma profundidade temas ligados da cultura, hoje eu acho que é onde nós podemos se agarrar, entendeu? Eu acho que a gente está com uma desarticulação muito grande nas políticas culturais a nível nacional. A gente não tem, como vários setores, o da cultura está abandonado. Então, eu acho que o que pode nos levar a algum lugar para superar esses desafios, eu acho que são experiências como essa, ambientes que as pessoas possam conversar, ambientes que as pessoas possam trocar coisas. Eu acho que uma articulação que parta aí da sociedade civil, das organizações não oficiais e não oficiosas, vamos dizer assim, eu acho que é o que pode nos levar a ter alguma saída, né? Eu acho que não adianta a gente esperar muito dos ambientes mais tradicionais que a gente estava acostumado a contar, né? Então, assim, eu parabenizo mesmo a iniciativa da casa, eu acho que é muito legal que exista um espaço como esse, assim, né, que a gente está participando hoje. Bom, não sei muito como é que eu começo, assim, mas para sendo bem direto, é o César, é isso? Essa é a Matilda, a gente tem 3 gatos. Essa é a Matilda. A gataiada tá toda aí, participando. Eles começa, acho que o ambiente fica diferente por causa de falar no computador, aí eles vêm todos para perto. Então, mas eu queria que você falasse um pouquinho, né? Porque você é da área do direito, mas você também foi do Departamento de Cultura de Jacarezinho e tal. Eu queria saber como é que foi esse teu caminho, assim, até você chegar nisso, né? Até chegar no Conselho do Estado, enfim, como é que você foi trilhando isso, né? Só para as pessoas entenderem um pouquinho. Hoje eu moro em São Paulo, mas eu sou do Paraná, né? Eu sou do norte do Paraná, ali do norte pioneiro do Paraná, eu nasci em Santo Antônio, mas minha atuação, tanto acadêmica quanto profissional, se deu em Jacarezinho, né? É a última cidade ali do norte do Paraná, a próxima cidade é Ourinhos, que é São Paulo, né? Eu estou dizendo isso para as pessoas terem um pouco de ideia, assim, de que região é essa, uma cidade de pequeno porte, de 40 e poucos mil habitantes, né? E sim, a minha formação acadêmica é na área do direito, né? Mas durante todo o período da formação, eu já tinha um pouco articulação com a cultura, era do teatro, era do movimento estudantil, participava das discussões de mobilizações sociais na cidade, na universidade, né?
Eu entrei numa faculdade estadual isolada, que é a antiga Faculdade Estadual de Direito do Norte Pioneiro, e eu vi essa faculdade virar universidade. Então, foi um processo político e cultural muito intenso, né, de uma instituição isolada a participar de um convívio universitário no estado do Paraná mais amplo, assim, né. E no fim da faculdade, a convite da ex-prefeita Tina Tonetti, que foi prefeita de Jacarezinho, eu assumi o departamento de cultura na prefeitura. Então, eu acho que as coisas começam a se juntar, para responder a tua pergunta, um pouco aí, porque quando eu, ainda muito jovem, e me deparo com as grandes dificuldades que existe na gestão municipal de cultura de uma cidade pequena, numa região pobre do estado do Paraná, pobre no sentido de recursos públicos, de atenção do Estado, né, eu acho que me deu um link, quer dizer, eu estava estudando direito, já estudando direitos humanos, então acho que é aí que eu senti vontade de juntar um pouco as coisas e pensar em como a cultura também era um direito humano fundamental e como isso era sonegado e era muito maltratado por parte do Estado. Né? Então, eu acho que aí, com essa experiência que eu tive na gestão cultural, aí depois eu assumi a diretoria de cultura da universidade, né, da Universidade Estadual do Norte do Paraná, que foi quando ela desconheceu, quando eu fui para o Conselho Estadual de Cultura, representando ali aquela região e também em nome da universidade. Né? Aí eu fiz mestrado em Jacarezinho também, né, nessa universidade, e no doutorado, na época do doutorado, nós já estávamos com um acúmulo institucional grande no país de construção do Sistema Nacional de Cultura. Então, foi aquela época ali da criação dos conselhos, dos planos, as mobilizações de conferências nas cidades, nos estados, né? Aí mesmo as conferências nacionais. Eu participei ativamente desse processo ali na região, em várias cidades, trabalhando na articulação das conferências e planos de várias cidades ali na região, e isso me deu a vontade de pesquisar no doutorado o Sistema Nacional de Cultura, os marcos normativos do Sistema Nacional de Cultura. Foi quando eu vim para São Paulo, né? Foi quando eu vim para São Paulo para fazer essa pesquisa no doutorado, na USP, no campo de direitos humanos, trabalhamos sempre com essa ideia de uma articulação da cultura como direito humano fundamental, né? E o Sistema Nacional de Cultura como uma possibilidade de articulação desses direitos por meio das políticas públicas sistematizadas, organizadas, pactuadas entre todos os entes federativos, com participação da sociedade civil e tal. Eu não sabia que minha pesquisa ia virar né, um documento de história, né, de arqueologia, né, porque de prática, de realidade, ela não serve. Mas eu achei que eu estava discutindo o presente, mas não sabia que o presente ia terminar tão cedo. Né? Então, assim, mais ou menos isso. Eu fiquei em São Paulo, eu não voltei para Jacarezinho, fiquei em São Paulo, hoje eu trabalho como pesquisador na área de políticas culturais, trabalho com algumas consultorias também, no SEBRAP, no CELAC, e sou professor de cursos de direito, de graduação em direito. Então é mais ou menos isso, assim. Então, aí eu queria, porque eu acho que esse período que a gente passou ali nessa crença nas políticas públicas, enfim, esse percurso, acho que ele foi bem interessante com relação à formação, né? De você ter um entendimento um pouco mais político sobre a questão cultural. Porque a minha formação também, eu sempre fiz teatro, minha área sempre foi a criação artística, né? Até que chegou um momento em que a gente se deparou com essa criação desse sistema. E eu acho que ele foi fundamental numa capacitação para entender as lutas necessárias para que a cultura, então, que o direito cultural possa ser exercido, né? E aí eu queria também que a gente falasse um pouquinho sobre essa construção, eu acho, para as pessoas entenderem. O que eu fico pensando, assim, que era importante, tanto o artista quanto o cidadão, qualquer pessoa que esteja vendo a gente, que eles conseguissem entender a importância de a gente se entender como agente político dentro desse processo, né? E não o político partidário, não, mas o político que ajuda na construção dessas políticas, na construção, né? O que é o Sistema Nacional de Cultura, por que ele era tão legal e tão importante, né? Que infelizmente ele está esquecido, mas obviamente estaria na atual gestão, né? Mas como esse desenho dessas políticas públicas, elas são importantes, como as pessoas deveriam se apropriar delas, a gente não sabe quando elas vão voltar efetivamente Mas talvez se a gente tivesse um movimento que tentasse, talvez a gente conseguisse retomar algumas delas. Mas talvez ponderar um pouquinho sobre essa construção dessas políticas, de uma forma que as pessoas pudessem entender e pudessem ter interesse, talvez, em se apropriar delas também, né?
Eu acho que dá para a gente pensar assim, em organizar um pouco uma resposta, assim, tentando imaginar como é que a gente chegou aqui, né? Claro que o que é mais superficial, não, mas o que é mais evidente todo mundo sabe, né? Sabemos que temos um governo de extrema-direita que declarou guerra à cultura, sabemos que estamos numa pandemia que atinge a todos, mas de um modo especial os trabalhadores e as pessoas ligadas à área da cultura, né, que tiveram as suas atividades paradas lá atrás, logo no começo, são pessoas profundamente, a sua grande maioria trabalhando na informalidade, então não consegue ter acesso a outros tipos de renda, ou mesmo de socorros do Estado e coisa e tal. Isso todo mundo sabe. Mas eu acho que tem outras coisas mais profundas que a gente precisa pensar também. Antes disso, a coisa já não estava boa para a cultura. Entende? Não é que a gente estava vivendo num paraíso e agora estamos no inferno. Estamos no inferno, verdade, mas não estávamos no paraíso. Essa que é a parte que não cola, né? Eu sempre digo assim, que eu acho que a cultura precisa ser reconhecida em 3 dimensões. E no Brasil ela não foi reconhecida ainda, bem reconhecida em quase nenhuma delas. Primeira é no campo das necessidades humanas fundamentais, né? As pessoas ainda acham que cultura é uma perfumaria. Se der, vai. Se te sobrar dinheiro, faz. É bonito se fizer, se não fizer. Então, não vê a cultura como da essência humana, né? Na perspectiva, sei lá, mais individual, mais subjetiva, né? A cultura nos dando recursos para que a gente constantemente possa afirmar, reafirmar e mesmo alterar a nossa identidade, se reconhecer como sujeito, se colocar no mundo, organizar os sentimentos e as ideias, né? E no campo coletivo também, né? A cultura é o que faz dar um sentido para a história, para o senso de coletividade, para as nossas construções todas, religiosas, amorosas, econômicas e tal. Então, eu acho que isso não tem ainda muito consolidado, a nossa sociedade não tem. Cultura é um supérfluo, é uma perfumaria, se der faz, se não der não faz. E aí, quando chega uma pandemia dessa e quando chega um governo desse, é a primeira coisa a ser profundamente atacada, porque as pessoas não estão prontas, as pessoas que eu digo de uma maneira geral, né, a lutar para que essa necessidade seja, porque nem se reconhece como necessidade. Se não é reconhecido como necessidade, aí acho que não vem a segunda etapa, que é ser reconhecido como um direito. Que tudo aquilo que é necessidade humana vital, a gente briga para que seja concretizado como direito. Formalmente já está na Constituição, lá, os direitos culturais, artigo 215, né, Declaração Universal dos Direitos Humanos, enfim. Nas instituições já está muito claro, não há mais como duvidar no campo do direito, por exemplo, que a cultura compõe uma categoria especial dos direitos humanos, que vale como qualquer outro direito e deve e pode ser exigível como qualquer outro direito. Educação, saúde, segurança, transporte, liberdade religiosa. Então, a cultura precisa ser reconhecida como um direito. Porque se a cultura não é reconhecida nem como necessidade, nem como direito, imagina que ela vai ter orçamento público, imagina que ela vai ser política pública, imagina que ela vai pautar discussão de governo, discussão de desenvolvimento de país. Então, assim, eu sei que me alonguei um pouco, mas é que eu acho que isso ajuda, talvez, um pouco a gente organizar o pensamento. Se a gente reconhece a cultura como necessidade humana fundamental, como um direito humano, quer dizer, não é caridade, não é nada que ninguém está dando, não, é um direito. Né? E aqui também tem que pensar que não é um direito dos artistas, dos intelectuais ou das instituições, não, é um direito do povo. Uhum. Todo qualquer cidadão tem direito de ter acesso à cultura, tem direito a ter meios de expressar a própria cultura, né? Então não é para os artistas intelectuais, muita gente acha que é isso. Não tem problema fechar o Ministério da Cultura, isso é ruim aí só para os artistas, para intelectual, para elite, não é isso. É ruim para todo cidadão que perde um direito. Agora, se não é reconhecido nesses 2 campos, como é que a gente vai exigir que tenha política pública sólida, com orçamento, né? Sistemática, que não fique aí dessa maneira instável? Então, eu acho que falta isso. Claro, a gente está num momento terrível, pior do que estávamos antes, indubitavelmente. Mas antes já tínhamos essa ausência de reconhecimento nesses 3 campos, isso que eu quero dizer. Né? Agora, eu acho que também não está tudo perdido, porque, assim, ontem teve essa grande reunião aí dos conselhos de cultura, essa grande mobilização, eu não acompanhei, eu estava dando aula online, no horário, mas hoje eu falei com pessoas que participaram e tal,
que conseguiram entrar na reunião, deu limite, que eram 500 pessoas, mas foi visto por mais de 1.000 pessoas do país todo, tem uma articulação grande, um projeto de lei caminhando bem no Congresso Nacional, tudo indica que pode ser votado até na semana que vem, essa lei da emergência cultural. O que eu quero dizer? Também acho que a sociedade civil, também acho que tem por onde a gente fazer, eu acho. Não sei se eu estou sendo muito poliana. Não, eu acho também, e eu acho que é bem importante o que você falou. Eu queria muito, sempre queria que as pessoas entendessem isso, assim, a cultura como algo fundamental, porque você não é só uma mão de obra. Você não é só o cara que trabalha, volta para casa, dorme e come, né? Você existe, é isso que faz com que você queira ouvir a música lá quando você está apaixonado, né? Tudo isso, assim, então alguém expressa isso que você sente, você existe enquanto outra coisa no mundo, que não só alguém que come, dorme, trabalha, serve, e daí junta dinheiro e compra um carro, né? Não, essas angústias, tudo isso, essa outra coisa que também te compõe, também precisa ser alimentada, né? E assim, e ela também precisa ser alimentada ela precisa estar sustentada por políticas que façam isso. Mas primeiro você precisa reconhecer a necessidade delas, né? Você precisa entender. E eu acho que há também meio que na sociedade, meio que um projeto mesmo também para que a gente não se perceba enquanto gente de verdade no mundo. Que a gente se perceba quanto a isso, assim, quem consome, quem serve, quem come, e pouco entendendo enquanto gente, né? Por que a gente tem essa necessidade de assistir os filmes, de ver as séries, de ver a novela? Porque a gente precisa dessa conexão, né? Dessa relação de quem nós somos, né? De nos identificar com alguém, de nos expressar o que estamos sentindo. Hoje a gente, né, tem as redes sociais para escrever, enfim. Mas isso tudo é uma necessidade, e ela precisa ser alimentada também, né? Então ela precisa de uma estrutura que alimente isso. E hoje, quando a gente tem essa pandemia atacando de forma tão brutal a cultura, né? Que você vai ter... As pessoas não estão observando, mas assim, a novela, por exemplo, que é, né, da Globo, teve que ser paralisada porque não pode ter gravação. Então teve que passar uma novela antiga no lugar porque não pode gravar. E fora isso, não tem show, não tem, é um arsenal de pessoas que estão desempregadas, sem acesso a nada, e não gerando também esse tipo de conteúdo, né? Tipo, tipo, as pessoas acabam que estão fazendo como dá pela internet e tal, mas não estão conseguindo chegar da forma como chegavam. Então, como as políticas públicas não chegaram nessa sustentação, né? A gente veio nessa construção do Sistema Nacional de Cultura, de ter um fundo de cultura, de ter um sistema que se interligasse pelas cidades e pelo país, e, no entanto, a gente chegou no momento em que ele era o mais necessário e ele está desestruturado, né? Essa lei da emergência cultural, eles vão tentar usar o dinheiro que está no fundo, né? Já existe um Fundo Nacional de Cultura, então isso facilita um pouco, porque o dinheiro já existe, ele já está reservado para sustentar a cultura, né? Então, eles vão tentar usar esse dinheiro que já está lá para isso. Mas as políticas eram bem amarradinhas, né? Você não vê esse governo falando sobre o Plano Nacional de Cultura, que já tem metas, né? Que eram metas assim, tipo, toda cidade tem que ter um cinema, toda cidade tem que ter um teatro, né? Eram metas, né, bastante realistas até, eu acho. Elas eram boas, as metinhas que tinham lá. Foi discutida no Brasil inteiro, tá? E a gente tem isso tudo paralisado, infelizmente, no momento, né? Eu acho assim, só para não perder, eu acho que você falou uma coisa que eu acho interessante, assim, lá atrás já, mas eu acho que falta um pulo do gato para as pessoas entenderem isso. Eu acho que não está difícil, eu acho que é só acesso à informação, por isso que eu acho que esse espaço, eu comecei parabenizando, porque eu acho que é importante, porque assim, é o que você disse, as pessoas já têm no seu cotidiano, uma dimensão da vida das pessoas já é cultural. Imagina, nós somos brasileiros. O carnaval, a música, as festas, a religiosidade, a série, a novela. O que é a novela na cultura brasileira? Então, assim, não é que a gente vai... As pessoas... É um pulo do gato mesmo, para as pessoas sacarem isso. Né? Olha, isso é uma necessidade fundamental. Faz parte da minha constituição enquanto sujeito. Vai ser uma mutilação eu não ter acesso ao campo simbólico, né? Quer dizer, eu acho que falta uma maneira da gente conseguir dialogar com as pessoas, mas eu acho que não é algo muito difícil, porque já está internalizado, eu quero dizer, nas vivências das pessoas aí, né? Eu acho que isso é interessante. E esse momento que a gente passa, eu acho que vai dar muito trabalho quando tudo isso passar.
que estão desestruturando geral, né? A última nomeação do IPHAN, por exemplo, né? O IPHAN, que é um órgão historicamente construído, fazendo um bom trabalho, reconhecendo já o patrimônio imaterial, quer dizer, já num ponto avançado, e agora uma pessoa sem experiência alguma, sem relação nenhuma com a área, assume. Agora, tem outras coisas, por exemplo, o Sistema Nacional da Cultura, que entrou na Constituição por uma emenda constitucional. Está lá. Quer dizer, quando a tempestade passa, a estrutura institucional, pelo menos, está lá. Os conselhos municipais e estaduais de cultura, em diversas localidades do Brasil, não pararam. Quer dizer, não deu para voltar atrás, não deu para acabar com o Sistema Nacional de Cultura. A gente está sem uma articulação e uma coordenação, porque não tem o governo federal, né? Nós estamos num período que não tem uma articulação central da cultura, e nem de outras áreas, né? Mas aqui a gente vai falar da cultura hoje. Nem outras áreas, só ver que nós estamos com o segundo ministro da Saúde saindo no meio da maior pandemia do último século, né? Que país que troca 2 vezes de ministro da Saúde, mas enfim, na cultura a gente não tem essa coordenação, mas muitos estados e municípios estão tocando, né? Então, tem estado e município que está revisando o plano. Era para estar revisando, porque o plano era 10 anos, né? A lei é de 2010, nós estamos entrando em 2020, né? Chegando no mês de 2020. Então, o que está parado lá, em alguns lugares isso tem sido movimentado. Então, eu acho que são 2 coisas que a gente precisa apostar. Sociedade civil, organizações da sociedade civil, artistas, grupos, fazedores culturais, esse convencimento da população que não trabalha diretamente com a arte, mas que a gente precisa deles para fazer esse debate, a gente precisa que a sociedade apoie, né? Então, eu acho que essa articulação é importante, e os municípios. Já que a gente não tem, né, na união, na possibilidade do governo federal articular isso, eu acho que a gente tem que ter uma união dos municípios que seguem cumprindo as suas obrigações no campo das políticas culturais, que segue implementando os sistemas, né? Aí no Paraná, parece que foi feita uma nova legislação do Sistema Estadual de Cultura há pouco tempo, né? Teve a promulgação enfim, pode não ser o sistema e o plano ideal, e talvez não seja mesmo, mas é um exemplo do Estado que está tocando, de alguma maneira, essa discussão. O Conselho, me parece que ainda existe, tem funcionado. Então, eu acho que o que eu quero dizer é que a gente tem que tentar responder também, na minha opinião, o que dá para fazer. A fotografia do que está do cenário, todo mundo sabe qual é, né? Então, assim, o diagnóstico do cenário é importante, mas eu acho que já tem muita gente fazendo esse diagnóstico, medindo, por exemplo, no campo da economia da cultura, qual está sendo o impacto e tal. Eu acho que a gente ganha muito se a gente pensar nas articulações possíveis, né? E eu acho que esse grupo que começa a se articular aí em torno dessa lei emergencial da cultura pode se tornar, de repente, um dos polos de discutir uma coisa mais ampla da cultura para além desse projeto de lei, né? Não sei o que você acha disso, mas eu acho que pode, a partir daí, essas articulações online, pela internet, é o que temos agora, é a maneira que dá para a gente se conectar, criar essa mobilização. Eu acho assim, tipo, eu fico tentando aqui buscar também uma formação da nossa galera, assim, sabe? Tipo, a gente mora numa cidade da região metropolitana de Curitiba. Eu acho que às vezes falta ainda um certo... É bem isso que você falou, falta o pulo do gato, assim. A gente entender a importância disso, e daí a gente tá totalmente desestruturado na questão do sistema, né? A gente está sem conselho, a gente está com tudo bem paralisado, assim. Então, eu acho que precisava do movimento cultural da cidade, que é legal, tem uma galera legal, assim, se apropriar disso, entender isso, né? Eu estou indignadíssima com uma coisa que aconteceu com a prefeitura lançou um pedido para vídeo, para as pessoas mandarem vídeos, que vai selecionar vídeos e vão passar os vídeos nas páginas da prefeitura. E só que não tem regra a seleção, então não existe uma regra, e as pessoas acham legal. Eu digo, não, tem que ser claro, porque senão sempre eu vou colocar meu amigo lá, não é? Tipo, não tem um edital, não tem regra. É só assim, ó, manda que nós vamos selecionar, mas você vai selecionar o quê? Como? Com que regra? Para ser igual para todo mundo? Então, assim, às vezes eu acho que falta, assim, um pouquinho desse entendimento, que talvez se o artista batesse o pé, né, falasse, não, vamos organizar, né, e daí, assim, a prefeitura que até agora não fez nada, acabou com as poucas peças que tinham, que as pessoas podiam tocar, não tem nada, né, podia ter feito, por exemplo, isso com um edital, que pagasse um pouquinho para cada um, de repente, para mandar o vídeo lá, já que está todo mundo sem tocar,
todo mundo sem evento, todo mundo sem nada, né? Aí eu me aproprio de uma coisa que a pessoa fez com o dinheiro dela, do trabalho dela, e não pago nada, porque não reconhece a importância da cultura, entende? É claro que é essa cultura que dá identidade para a cidade. Então, como é que a prefeitura acha que pode se apropriar disso gratuitamente? Né? Então eu acho que falta esse pulo do gato, sabe? Das pessoas entenderem isso, assim. É claro que eu quero que apareça meu trabalho, quero, mas eu também tenho o direito de receber por ele. Claro. Então, eu acho que falta, claro. E eu acho que nesse sentido era legal quando a gente tinha essas políticas um pouco mais ativas ali, os conselhos e tal, igual aqui em Araucária, porque acabava sendo um processo formador, né? Você começava a entender, opa, peraí, que não é bem assim, eu tenho um direito aqui, né? E eu acho que isso é importante, mas também acho que esses espaços, igual você falou, que a gente poder conversar hoje, e se todos os artistas estivessem se mobilizando e fazendo live, discutindo como é que vai ser a cultura, eu acho que também aos poucos a gente vai abrindo a mente das pessoas para as possibilidades, né? Do que eu posso cobrar, do que eu posso dar, onde que eu posso me encaixar nisso tudo, né? Então, a gente tinha conversado... Eu estive aí em Araucária em 2013, 2014, não me lembro bem, numa conferência de cultura super bacana, com uma galera muito mobilizada. Então, eu recebo essas notícias assim, que você me dá com desconforto muito grande, assim, né? Porque é um lugar com tanta potência, com uma coisa tão pulsante, assim, né? É preciso recuperar esse processo, né? Eu acho que é preciso recuperar mesmo, porque é daí que a coisa pode se mobilizar, né? Secretários de cultura, prefeitos, presidentes, né? Eles são passageiros, né? Pelo menos na democracia, né? Se a gente conseguir manter a democracia, que não está lá muito fácil, eles têm que ser passageiros, né? Essa é a regra. Agora, essas mobilizações mais de entranhas, mais de raiz de uma cidade, de um local, de um território, não, eles são permanentes, né? Eles são o que realmente acho que pode ficar e pode dar caldo para a coisa. Então, você tinha me falado que você foi participar da... Como que é aqui? Que foi na Unesco, que foi em Paris, sobre a diversidade cultural, o comitê e tal, isso foi em fevereiro para lá. E daí você podia falar um pouco o que estava se falando em fevereiro nesse comitê, né, nesse panorama internacional, tipo, o que as pessoas estavam falando sobre cultura nesse momento. Foi antes da pandemia, antes da gente... Ninguém estava preparado para parar tudo, né? E o que se discutia, enfim? Mais ou menos, porque lá chegou antes, né? Então, estava bem... Lá já estava no começo, mas já tinha essa discussão, já tinha algumas pessoas usando máscaras pelas ruas, no metrô e tal. Na verdade, assim, eu participo de um grupo de pesquisadores, assim, onde eu tenho conseguido canalizar de uma maneira muito, sobretudo, prazerosa, muito satisfatória, a atividade de pesquisa no campo da cultura, que é um grupo de pesquisadores, que a Maria Carolina Vasconcelos, Ana Paula Duval e eu, a gente participa, já tem uns 4 anos, outros pesquisadores também, mas a gente que está nesse grupo fixo há mais tempo, né, e a gente conseguiu aprovar um projeto nosso no edital internacional da diversidade cultural da Unesco. Foi no edital de 2018, eu acho. A gente foi aprovado, né? Foi o único projeto do Brasil que foi aprovado, eram 6 projetos no mundo, e a gente trabalhou 2018 e 2019 nesse projeto, né? Era um projeto que trabalhava justamente isso, com articulação de redes culturais. Então, a gente desenvolveu ele em Macapá, aí no Paraná, em Toledo, em Serra Talhada, no sertão de Pernambuco, aqui em Budas Artes, né, do lado de São Paulo. Então, a gente trabalhava com elementos que tentavam potencializar a relação entre a sociedade civil e o poder público na área da cultura. Então, a gente trabalhava com um ciclo longo de formação de agentes culturais, para que eles conhecessem um pouco melhor como as políticas culturais, como que os trâmites do Estado funcionam, de orçamento, de legislação, e, por outro lado, a gente tentava trazer o poder público para ouvir essas pessoas e dialogar com essas pessoas, tentava criar um ambiente propício para esse diálogo, né? E também a gente trabalhava com um mapeamento cultural na cidade. Então, era um processo que levava aí 3, 4 meses cidade, né, por isso que a gente ficou esse tempo todo no projeto, né, e com o objetivo de tentar fortalecer as redes culturais, até o nome do projeto era esse, Fortalecendo Redes Culturais, né. Bom, isso é uma coisa. Outra coisa é que a Unesco tem é a maior articuladora histórica, né, das políticas culturais, do incentivo à diversidade cultural, né,
e tem uma importante convenção de proteção e promoção da diversidade das expressões culturais, de 2005, que o Brasil faz parte, e dentro dessa convenção, eles têm um órgão específico, né? Então tem o fundo que financia projetos culturais, mas tem um órgão também, que é esse comitê intergovernamental que gerencia essas atividades para os países que fazem parte desse tratado. Então, é um encontro periódico, né, de representantes desses países, desse comitê, dos países que fazem parte desse comitê, e também dos outros que participam da convenção, para trocar as boas práticas de proteção à diversidade, para aprovar as resoluções das próximas práticas do comitê e da Unesco no campo da diversidade. E eles convidaram a gente para participar de uma mesa que aconteceu nessa reunião para falar do nosso projeto. A gente já tinha encerrado o projeto em fevereiro, né? Eles gostaram do projeto e chamaram a gente para participar dessa reunião. Então, como a gente já foi para participar dessa mesa, a gente conseguiu uma credencial para participar como ouvinte da reunião do comitê todo, durante a semana toda. Então, a gente pôde ver um pouco o pé que estão as discussões de diversidade cultural nesse importante instrumento internacional, né? E acho que eu posso citar aqui a questão dos meios digitais. Então, teve um eixo muito grande, específico, quer dizer, como promover e proteger a diversidade cultural nesses novos meios de propagação da informação, do conhecimento, das manifestações artísticas, né, que nós temos, né? Um outro eixo importante também era como reduzir as barreiras para a mobilidade dos artistas e dos profissionais da cultura, sobretudo dos países em desenvolvimento, como que os países mais desenvolvidos podem contribuir com esses artistas e com essas manifestações dos países ainda em desenvolvimento. Também foi discutido como que a sociedade civil pode interferir mais, de maneira organizada, nesses processos decisórios da Unesco sobre diversidade, nesse próprio comitê, ou mesmo na Conferência das Partes, enfim. Acho que essas são um pouco das discussões que foram pautadas, que a gente pôde observar lá. É que o Pedro ligou ali, o áudio estava atrasado, me confundiu o meu cérebro, mas foi agora. Então, eu acho que a gente tinha que conseguir mesmo fazer com que as pessoas se apropriassem, né, dessas coisas, dessas redes, de tudo isso que é possível você ter hoje, essas conexões, né, tipo das redes, seja nas cidades, depois seja no estado, enfim, porque você tem os movimentos territoriais, né, assim, tipo, aqui a gente tem um movimento de bandas, a gente tem não sei o quê, e parece que a gente não consegue criar essas outras conexões, não consegue saber o que está acontecendo fora, não consegue linkar, né, vocês que pegaram cidades e tentaram fazer esse link, esse mapeamento, tal, a gente aqui tentou fazer um mapeamento, a gente mesmo por conta, assim, mas tudo é muito difícil, né, você não consegue que as pessoas respondam os formulários, você não consegue, é tudo muito difícil, assim, nesse sentido, assim, das pessoas também colaborarem para que esse mapeamento seja possível e que daí você possa, então, entender melhor essas conexões, assim. Vocês que conseguiram, tipo, como é que vocês mobilizaram para conseguir esses mapeamentos? Como que vocês conseguiram conectar essas pessoas? O que vocês conseguiram? Olha, acho que a primeira coisa, assim, que tem de diferente é que a gente estava sendo financiado, um projeto financiado para fazer isso. Acho que isso faz toda a diferença. Então, assim, a gente conseguia ir para essas cidades, dar a formação presencial, ficar lá o tempo dessa formação. A gente conseguiu uma bolsa para 5 multiplicadores. Então, em cada cidade, a gente escolhia 5 multiplicadores de todas as pessoas que fizeram a formação e eles que realizariam o mapeamento, indo até o artista. Uhum. Então, vai até o artista, preenche o formulário, passa o formulário para o Google Forms, lá para a base de dados nossa. Então, a gente aqui de São Paulo ia fazendo as análises, ia recebendo as informações, os dados, para preparar os relatórios. Tinha gente no campo. E melhor, gente do território. Não foi a gente que fez o mapeamento. A gente orientou, coordenou, tal, mas o mapeamento foi feito por esses multiplicadores de todas as cidades, né? Então, agora foi muito legal, né? Porque a pesquisadora Ana Duval, né, ela trabalha muitos anos com mapeamento, né, então a gente pôde discutir aí uma metodologia que ela vinha utilizando, né, a Carol também, uma pesquisadora destacada aqui em São Paulo, da área. Então, o que estou querendo dizer? A gente conseguiu pensar
numa metodologia própria para um projeto que fosse em 4 regiões distintas do país, e que enfrentaria todas essas dificuldades, né? Então, a gente trabalhou, por exemplo, com uma metodologia que chama bola de neve. Então, assim, cada pessoa que era entrevistada, a última pergunta do questionário era: indique outras 5 pessoas que você acha que a gente deveria entrevistar. Então, ali a gente ia formando uma bola de neve, e aquilo que ia dando um pouco do recorte de para onde aquele mapeamento ia, no sentido territorial e no sentido também de setores, né? De quais setores ele vai abrangendo, até que para realidades de cidades menores ou de bairros, começa a se repetir as indicações. Quer dizer, quando as indicações começam a repetir muito, é porque a bola de neve já fechou, né? Quer dizer, então... Agora, eu penso numa coisa, é só um palpite, assim, eu conheço muito pouco a região, eu acho que é até um pouco irresponsável o meu palpite, mas eu vou fazê-lo. Em Budas Artes, que é da região metropolitana de São Paulo, a gente viu uma coisa acontecendo lá, e é uma hipótese só que eu levanto para, de repente, vocês pensarem um pouco, assim, eles reclamavam muito da proximidade com São Paulo. Eles falavam, olha, o que pode parecer bom, muitas vezes é ruim. Por exemplo, as políticas públicas de São Paulo não chegam em Budas Artes, vêm até aqui a fronteira e não entram aqui. Né? A gente tem uma saturação de setores, que está do lado de São Paulo. Então, para Embu... eu não sei se a Araucária também não pode ter alguma coisa disso em relação a Curitiba. Não sei, veio isso em mente agora, pensando em Embu das Artes. É muito perto, né? E daí você vê assim, Curitiba tem os editais, tem toda uma outra vivência, né? Araucária nunca viu um edital, as pessoas meio que vão se virando sozinhas, e eu acho que isso atrapalha um pouco também dessa consciência política em relação à cultura e com relação aos direitos que as pessoas têm, né? Eu acho que isso atrapalha um pouco. Mas a gente sofre disso com certeza, assim, e também todo mundo acha que o que daí é de Curitiba é melhor, enfim. Eu acho que é meio que uma síndrome da região metropolitana, assim, mas eu acho que é um pouco normal, ao mesmo tempo que eu acho que o que falta também é um pouco mesmo de formação, um pouco mais de entendimento da cultura, um pouco mais de entendimento de que dá para ter orgulho de fazer o que você faz onde você está, claro, né? Tão importante quanto. Eu acho que tudo isso falta um pouco. Eu estava pensando aqui, enquanto a gente estava conversando, sobre isso também, né? Da importância da cultura, ela é tão grande, tão grande. Claro, a gente tem a primeira amostra disso, que é a questão do cinema americano, né? Que os americanos saíram da guerra dispostos a colocar a cultura deles no mundo e fizeram isso muito bem, e a gente tem o herói americano até hoje como o cara mais legal, né, que vai nos salvar, inclusive das pandemias e dos ETs, mas não conseguiram ainda. Mas a gente tem esse imaginário, né, que fizeram aí com a gente. E eu acho também que você tem que ver que o ataque também hoje, da fake news e tudo isso, é um ataque muito cultural, é um ataque que usa esses elementos, né, do imaginário e tal. Ontem a gente teve acesso a um vídeo que está rolando num grupo aqui de Araucária, um grupo de venda, que era uma mulher falando que os governadores e os prefeitos estão unidos com o embaixador da China, que é comunismo e tal. Então, assim, assustador. Mas como eles estão usando isso, né? As redes do WhatsApp, com esse monte de vídeo com informação tudo errada. Então, é para a gente ver como isso tem... tipo, eles não querem... ninguém assume a importância desse imaginário, da cultura, e o poder de tudo isso. No entanto, como eles usam isso, né? E talvez até Sim. seja algo bem pensado, no sentido assim, não, vamos dizer que a arte não é legal, que cultura é coisa de vagabundo, no entanto, a gente usa os mesmos recursos para tentar introduzir outras verdades, né? Isso é muito louco, e eles estão fazendo isso muito. E é geral, né? É geral, é histórico, quer dizer, a extrema-direita e até mesmo o fascismo, assim, ao mesmo tempo que declara uma guerra à cultura, né? Essa história de guerra cultural que estão falando tanto, né? De tanta bobagem nesse sentido, mas se utiliza muito de recursos, né? Para propaganda, para forjar uma ideia de identidade nacional, para forjar uma ideia de purismo nacional, de não divergência, de que existe um povo homogêneo que gosta de consumir as mesmas coisas, culturalmente falando, com gostos homogêneos, né? E agora a gente tem o advento da tecnologia, como você está colocando. Então, quando você alia essa guerra cultural
As fake news, por exemplo, é uma tragédia, é o anúncio de uma tragédia, né? Que é o que a gente está vendo hoje, por exemplo, o coronavírus, né? As pessoas brigando com a ciência, né? As pessoas discutindo com um cientista. Então, não é só a cultura e a arte, né? Hoje os cientistas, os professores no campo da educação passam por essa... são os inimigos na guerra cultural, né? E a tecnologia serviu muito a esse campo, né? Poxa... E a tecnologia, ela serviu muito para a proliferação disso, né? E como eles fazem isso mal, né? Nossa, o vídeo era horrível. Mas, enfim. Aí o que eu queria... Eu também quero sentir as pessoas... Mas por que funciona, né? Eles fazem mal e funciona. Por que a gente não consegue também funcionar? A gente está tentando fazer, acho que direito não dá muito certo. Os caras fazem qualquer coisa. Tinha o Homer Simpson no meio, era assustador. Mas, enfim... Né? Eu quero falar para o pessoal que, se for a fim de fazer alguma pergunta, tal, pode mandar ali no chat, a gente vai tentar responder na medida do possível. E eu queria que a gente tentasse pensar um pouquinho agora, Danilo, tipo, né, saindo disso, como que você acha que a gente vai conseguir sair desse... Se a gente conseguir sair disso que se desenha, porque eu acho que o mais grave agora é que a gente não tem um plano. O Brasil não tem um plano. O Brasil não tem prazo. Então, o Brasil não sabe se vai ficar... Se vai ter quarentena, se não vai ter quarentena, metade quer voltar a trabalhar, metade não quer, quer dizer, a gente está num caos total. Então, a gente não tem como ponderar, assim, que daqui 2 meses a gente vai estar voltando, ou que a gente não sabe o que vai acontecer, né? A gente está totalmente desorganizado, sem chefia, sem controle e sem um plano de ação. Pensando nisso, e claro, é só uma suposição, porque a gente não tem mesmo, eu acho que como prever dentro do caos que a gente está. Mas como você acha que a questão da cultura, como que a gente vai sair desse processo, assim? Tipo, como... Eu acho assim, eu concordo bastante com o que eu tenho escutado de muitos especialistas, assim, da área das políticas culturais, aí nas últimas semanas que têm escrito e feito debates como esse que a gente está fazendo. Eu concordo muito, assim, que a gente precisa pensar em 2 níveis de soluções. Um, que é para ontem, né? Tem artista passando fome e é de verdade, não é jeito de dizer. Né? Então, eu acho que aí cabe essas discussões emergenciais, o que não dá para fazer muita, sabe, não dá para fazer uma conversa muito longa disso, tem que agir, tem que ter uma atitude muito grande, que, claro, precisa de mobilização, se não partir dos artistas, dos intelectuais, dos grupos culturais, a tentar mobilizar a sociedade para que faça com que, por exemplo, o Congresso Nacional aprove essa lei, depois o presidente pode vetar essa lei. Nós vamos ter que fazer uma campanha para o Congresso derrubar esse veto do presidente, se for o caso. Então, assim, eu acho que isso é emergencial. Não só isso, não só na União. Os estados, os municípios precisam ser cobrados, os municípios precisam ter um conjunto de ações voltados para os trabalhadores da cultura. Nenhum município brasileiro pode ser negligente nessa área, eu acho. Eu acho que os artistas precisam cobrar isso da Câmara de Vereadores, da Secretaria da Cultura, do gabinete do prefeito. Eu acho que precisa ter não só articulação em Brasília, mas também em cada lugar. Né? Mas não tem recurso, mas não sei o que. Não, mas dá para pensar em outras coisas. Em editais, em não cobrança de dívidas dos artistas. Tem uma série de coisas que dá para fazer no sentido de apoiar essas pessoas. Né, ver qual é a situação, né, mesmo distribuição de cestas básicas, enfim, tem uma série de coisas que o próprio município teria competência, teria condições, que não seria exatamente orçamento. Por que eu estou falando de orçamento? Também não adianta de cobrar coisas do município que eles não podem fazer. A gente sabe a situação orçamentária dos municípios brasileiros, não adianta a gente achar que eles vão criar uma bolsa para todos os trabalhadores da cultura e pagar durante um ano R$2.000, porque não vão. Nem teria como. Então, acho que tem que pensar nas medidas possíveis para cada município, mas todo mundo tem que fazer. Né? Agora, eu acho que tem um outro conjunto de soluções, que daí não é essa da urgência, que é quando isso passar. Porque quando isso passar, a cultura vai ser outra. Uhum. Entende? Não vai passar para a gente da cultura. Aí é que está. Vai se transformar. Entende? A gente falava, né, antes de entrar no ar, né, a economia dos espetáculos, por exemplo. Né, o setor de espetáculos, como é que vai ser isso? Então, aí lugar nenhum do mundo tinha esses planos, mas a gente tem alguma sorte, não sei se é sorte a palavra,
mas algum tipo de privilégio, está vendo como que outros países estão começando. Então, a gente vai ver país errar, vai ver país acertar, e vai poder tirar as próprias conclusões. Tá certo que o Brasil tem escolhido, o governo brasileiro tem escolhido seguir os países que erram, não os países que acertam na Covid, por exemplo. Mas eu espero que na área da cultura a gente tenha força, enquanto sociedade civil, de brigar para seguir os países que estão fazendo. Então, nós vamos ter que pensar em reformular tudo, na minha opinião. Modelo de financiamento, modelo de edital, modelo de escuta da sociedade civil. Não vamos poder fazer aquelas conferências que a gente fazia tão cedo, né, de colocar 2.000 pessoas num lugar para discutir durante 5... Não, nós vamos pensar em outros formatos de mobilização social na área da cultura, né? Outro formato de política para patrimônio, de política de diversidade, de difusão cultural, os serviços culturais. Acho que tudo isso precisa ser repensado. Aí eu concordo plenamente com você. A gente não está pensando nisso enquanto país, enquanto sociedade. Tem muitos grupos que estão, muitos coletivos que estão, né? Mas eu acho que isso ainda não tomou uma coisa nacional, né? A sociedade em si não está, né? E a gente não pode esperar isso do governo federal. A gente tem que partir da sociedade civil, dos municípios, dos estados, porque depois que a gente assiste uma entrevista como a da secretária especial da Cultura de semanas atrás, eu acho que não dá para esperar de maneira nenhuma algo que venha dessa articulação central, né? Então acho que a gente precisa repensar. Eu vi algumas coisas assim, mas isso mas pode trocar uma ideia, né? Circulando na internet de formatos de espetáculos que as pessoas assistem de dentro dos carros, né? Ou mesmo cinema como era aí nos anos 70, né? As pessoas... Não sei se são coisas desse tipo, mas eu acho que a gente tem que debater tudo, assim, nesse campo do que vai ser, né? Do que vai ser o amanhã no campo da cultura. Eu acho que essa alteração vai exigir um amplo debate, e esse amplo debate precisa ser feito nos meios que a gente tem, que são esses meios virtuais agora, né? Agora, as situações de emergência, não. Eu não acho que deva ter esse amplo debate agora, porque é emergência. Acho que ela tem que ser feita. Nem que a gente erre um pouquinho, entende? Eu acho que buscar a solução perfeita agora, e que eu acho que não é o caso. Agora, para o futuro é o caso. Acho que a gente tem que pensar bem nesse plano do futuro e observar como esses países que vão começar primeiro vão fazer, para ver se a gente tem alguma ideia. E, claro, no Brasil vai ter as suas características próprias, as suas peculiaridades, que a gente tem que adaptar. Mas eu acho que é uma longa conversa essa, de como vamos fazer, né? Então, eu vi um texto do Gustavo Bittencourt esses dias, que é um artista aqui de Curitiba, pelo Facebook, e aí depois a gente conversou também, e eram umas ideias bem parecidas no sentido de que ferrou tudo, tá? Estamos ferrados, vamos ver o que a gente vai fazer, porque a gente tem hoje, né, alguns números, para de repente quem não está ligado nisso, a gente tem 500 circos fechados no país, e a gente tem quase 15 mil centros culturais fechados no país. Né? A gente é um centro cultural novo, a gente fez 2 anos agora, a gente sempre viveu do dinheiro que a gente coloca e do dinheiro que uma galera ajuda. Então, assim, as pessoas ajudam e tal. E é assim que a Casa Eliseu Voronkov vive, né? E daí temos as mensalidades, temos tudo isso. Então, a gente acaba que, como o Gustavo Bittencourt falou no texto dele, eu acho que ele falou uma coisa que é bem relevante. Ele falou assim, tá certo que a gente evoluiu um pouco em políticas públicas recentemente, a gente acabou tendo mais acesso a leis de incentivo, né? Saiu a do Estado, saíram algumas coisas, mas a gente vai, se não tiver nada, a gente vai fazer como a gente sempre fez, que a gente sempre se virou sozinho, e sempre fez sozinho, sempre teve cultura, e sempre teve, e as pessoas sempre se viraram e sempre fizeram. Então, eu acho que agora é um momento bem importante, assim, de apoio a essas iniciativas, apoio aos artistas, igual você falou, tem gente que realmente está passando necessidade, né? Tem gente que está realmente passando fome, tipo, a gente se aperta, tal, né? A gente está com dificuldade de pagar o aluguel, de não sei o quê, mas ninguém está ainda numa situação tão grave, mas tem vários artistas que estão. Né, esse pessoal do circo, daí você tem a secretária falando que ela pediu para mobilizar e levar a cesta básica. Pô, ela é a secretária, ela devia ter tomado uma atitude maior que essa, mobilizar para levar a cesta básica, a gente faz, né? Não precisa ter um movimento do governo federal para fazer isso. Então, é uma situação... Não é caridade, né? A gente quer política pública, não quer caridade.
Mas eu acho que nesse momento, como você falou, eu acho que nesse momento é o momento de a gente se unir e ajudar a segurar a onda, e entender isso. Eu acho que tudo que ponderou essa conversa, assim, né? Entender que esse imaginário, essa necessidade cultural e essa necessidade das manifestações artísticas, ela é realmente uma necessidade básica, porque você não é só uma pessoa que come e produz, você não é só isso, você tem sentimentos, você precisa se expressar, enfim, é uma necessidade básica. E se hoje a gente não tem um apoio do governo para manter isso, que a gente se organize enquanto sociedade para manter isso, até depois poder discutir isso com mais firmeza, com uma cobrança maior, né? Eu acho que isso é bem relevante. Né? Que as pessoas precisam estar bem atentas quanto a isso. Assim, a gente tem feito as nossas mobilizações possíveis, no sentido de manter a casa, né? E também no sentido de ajudar quem precisa, quando nos procuram, enfim, a gente vai tentando dar uma assistida do jeito que dá. Mas eu acho que isso é bem importante, eu acho que as pessoas precisam estar bem atentas a isso, porque a gente precisa sair fortalecido desse negócio e não pode sair morto, né? Porque senão aí não dá mais para lutar. Né? Que mais? Bom, eu acho que da minha parte era isso, assim. O Michael está com uma pergunta, a gente tem uma pergunta que é de como que vamos consumir arte no futuro. Mas eu também não sei se a gente sabe essa resposta. Eu acho que a gente pode ter alguns palpites, mas acho que a gente não sabe, né? Eu acho assim que a gente é de uma geração, eu digo a gente, né? Porque eu e você, pelo menos, temos aí mais ou menos a mesma idade, que viu isso sendo transformado fortemente, né? A gente podia fazer essa pergunta que ele está fazendo há 10 anos atrás, mesmo sem coronavírus e mesmo sem a extrema-direita no poder. Né? A gente podia fazer essa pergunta, como vamos consumir arte no futuro? A gente não consome arte hoje exatamente como consumíamos há 10, 20 anos atrás já, né? Quer dizer, é um processo permanente. Claro, alguns processos não, né? São tradicionais, se mantêm assim, e que bom que seja assim, talvez em alguma medida, mas a gente tem um processo forte de transformação, com certeza que, na minha opinião, tem que envolver as novas tecnologias, não tem outro jeito. Mas você sabe que eu estava pensando agora, também nisso, assim, como a gente modifica quando a gente age, né? Quando a gente abriu a casa, por exemplo, a nossa cidade não tinha um centro cultural, tinha alguns lugares que davam aula de dança, mas não um centro cultural, com atividades, com coisas acontecendo, enfim. E a gente acabou que a gente conseguiu atrair um público para isso. Né? E daí, igual hoje, né, e acontece com frequência, mas hoje, né, a gente tem um pai, um amigo nosso, que liga e diz, como é que vocês vão se virar? Não sei, eu vou adiantar um ano de coisa, de mensalidade, para vocês poderem manter, porque tem que manter, e quando voltar, fazer uma reunião, trazer intelectual para falar, porque a gente precisa mudar o pensamento das pessoas e tal. Então, quer dizer, também eu acho que quando você coloca uma ação cultural, que seja um espaço, ou que seja uma sala de debate, ou que seja uma coisa que aconteça com uma certa frequência, eu acho que também você muda o meio como as pessoas consomem. E talvez a gente vá criando mesmo. Porque a nossa cidade possivelmente não consumia a cultura da forma que passou a consumir depois que a gente teve a casa. Né? Que as pessoas vão lá e participam de ações que são bem diferentes do que a cidade oferecia até então. Então, eu acho também que, à medida que os artistas forem se mobilizando e que a gente for descobrindo isso, né, de qualquer forma, igual hoje na página da casa no Facebook, nós estamos aqui conversando há algum tempo e temos pessoas acompanhando isso. É uma forma também desse consumo, né? Eu e as minhas alunas, a gente tem feito um manifesto, a gente faz um vídeo, a gente não sabe o que a gente está fazendo, na verdade, porque a gente queria fazer teatro, não dá para fazer teatro, mas vamos fazer qualquer coisa, e a gente pira e faz durante a semana um vídeo, a gente posta todo domingo esse vídeo, e as pessoas assistem. Então, assim, de alguma forma, está rolando um consumo, e de alguma forma, a partir do momento que você cria o produto e oferece, né, também muda a forma como as pessoas consomem. Eu acho que isso também é uma coisa que vai se desenhar bem para o futuro, eu acho também. Porque quando aparecerem esses novos produtos, a gente também vai criar um novo consumidor para eles, né? Eu acho, pelo menos, tenho visto isso. Não, e é impossível que uma ação, ainda mais uma ação permanente como a de vocês, 2 anos atuando no território, o território e as pessoas desse território não ficam imunes a isso. É impossível que elas fiquem imunes. As transformações, desde no campo pessoal, das pessoas que fruem o que está acontecendo ali, e até o campo mais coletivo, mais da organização, é o que você disse, né? Pessoas já sensibilizadas em como a casa vai fazer para enfrentar isso, né? Pais perguntando como que isso vai acontecer. Eu acho que a cultura tem isso
muito legal. A gente falou muito hoje, aí, né, nessa quase uma hora, do lado da cultura diante dessa crise, né? As dificuldades, o que precisa fazer, como é que está, a necessidade das políticas públicas, mas acho que tem um outro lado também, o que a cultura e como a cultura, ela pode contribuir para que a gente saia dessa, né? Como a cultura também é importante dar uma contribuição assim, mensurável, né? De que sociedade nós seremos depois dessa pandemia, né? Que tipo de sociedade nós seremos no próximo processo eleitoral, por exemplo, no Brasil. Né? Eu acho que tem isso também. Não é só a cultura que precisa. Né? Eu acho que a democracia, que a política, que as relações sociais precisam muito e tem o seu afinamento e as suas matizes aí muito bem ponderadas por meio dos processos culturais. Não só das expressões artísticas, claro, mas por meio do diálogo, da troca de informação, né? Eu acho que isso é muito importante também. É um outro lado da coisa. E a gente está num mundo em transformação, né? Eu acho que a coisa do vírus, essa pandemia, na verdade, ela veio colaborar para um mundo que já estava caminhando para uma mudança, né? E ele vai ter que ser, porque, na verdade, se a gente continuar agindo como está, a gente vai acabar com tudo. Então, a gente vai ter que pensar isso. Então, talvez isso veio, né, e trouxe até um espelho maior para essa questão bolsonarista e tal. Até isso acho que ficou um pouco mais claro, né? Porque a gente estava muito ainda naquele papo de porque ia acabar a corrupção, então vamos trazer uma pessoa que é super honesta e tal. E essa cortina, essa coisa, acabou caindo muito fácil, né? E agora, com a questão da pandemia, ainda foi ficando pior, porque está atendendo o interesse de quem e como, né? Então você tem um desenho de um mundo que está se redesenhando, e eu acho que esse caos também veio, e a cultura é isso, ela sempre vai mudar no tempo e no espaço, né? Ela não tem como não sofrer influência do meio, e é isso, ela vai mudando, e eu acho que ela pode, na verdade, como você falou, ser uma grande contribuição para esse momento, mais do que só pensar como é que ela vai sobreviver, também como ela vai contribuir para que todos possam sair daqui, né? Deixa eu ver. Os problemas não têm fim. Quando a gente sair da pandemia, por exemplo, e que a gente saia logo, que seja possível, né? E saiamos aí com o menor número de mortes possível e coisa e tal, mas quando sair, tem a crise ambiental. Quer dizer, a gente não tem tempo para brincadeira, entendeu? Não é que se resolvemos isso, não. É uma questão cultural permanente, né? O mundo decidiu o que quer fazer, que sociedade quer ser, que tipo de relações se quer estabelecer, né? Você falou muito hoje, eu acho que é muito isso, né? Da gente se reconhecer não só como consumidor e não só como ente que trabalha, né? Mas como ente que ente que significa, ente que quer, com liberdade, se projetar no mundo. Então, não é só a pandemia do vírus, né? Acho que são múltiplas crises enfrentadas pelo mundo que talvez com a valorização da cultura, a gente possa dar uma contribuição muito grande para tudo isso. A Tânia colocou ali, né, que a maioria das pessoas não consegue ver a arte e a cultura, que essa arte e que a cultura eleva uma identidade, né? Mas eu acho também que esse é um papel que a gente precisa começar a assumir, né? Tipo, a gente faz, a gente chega pouco. Você vê que tipo, a gente acaba chegando pouco, exatamente porque se as políticas públicas talvez mais estabelecidas chegariam mais. Né? Você tem porque a prefeitura, no final das contas, ela está em todos os territórios, né? Eles teriam muito mais chance de conseguir propagar essas informações do que a gente que trabalha num espaço muito mais limitado do que isso, né? A nossa página hoje tem 3 mil seguidores, a da prefeitura, sei lá, tem 60 mil seguidores, né? Então você tem ali uma possibilidade de chegar maior. Mas eu acho também que se a gente for atentando, eu acho que a gente vai transformando aos pouquinhos, eu acho que a gente vai chegando também. Eu acho que se cada um trabalhar um pouquinho, a gente vai conseguir despertar as pessoas para isso, assim, que você precisa existir também enquanto identidade no mundo. Isso é importante. Você se colocar, você saber quem você é, isso é fundamental. E daí isso é uma necessidade básica, porque senão você vai viver a vida inteira atormentado, a vida inteira diminuído, né? E eu acho que isso também é um trabalho que a gente pode dar uma força aí, pode assumir também esse lado aí, né? Eu acho, e acho que mais uma vez aquela história do pulo do gato, né? As pessoas já têm isso na vida delas, elas só não perceberam, talvez, né? Que isso é tão grandioso, isso é tão fundamental.
mas a gente trabalha com afirmação e reconhecimento da identidade da hora que a gente nasce à hora que a gente morre, né? A gente vai formando, reconhecendo, negando, mudando os nossos processos de identidade, de relação com as coisas. Então, talvez as pessoas, de uma maneira geral, possam não saber, possam não, mas aí eu acho que também é o papel um pouco de equipamentos como o de vocês e nosso, como educadores, de trabalhar nessa frente também. Com todo respeito. Também não adianta vir com arrogância e com salto alto. Né? Eu acho que esse diálogo com a sociedade tem que ser muito respeitoso. E também esse entendimento da cultura das pessoas, né? Que eu acho que é sempre um equívoco quando a pessoa fala assim, eu vou fazer tal coisa para levar a cultura para tal lugar. Não, todo lugar tem a sua cultura, você precisa lá entender ela vai ter culturas que precisam ser transformadas e você vai ter culturas que precisam ser preservadas. Então você precisa começar a entender isso também, porque tem que ter muito respeito pela cultura dos outros. Né? Não é assim, tipo, eu vou lá e vou impor lá a minha cultura elitista lá e vou achar que tá legal. A gente tem um movimento de rap muito legal aqui na cidade, sabe? Uns meninos muito bons, assim. Sempre que eu consigo fazer alguma coisa com eles, faço, assim. Sempre com esse cuidado, assim, também de não ser a gente lá, vem lá o pessoal do centro aqui, né? Não, sempre com respeito de entender bem esse lugar e são uns meninos muito bons, assim, muito legal o movimento deles. E é isso, assim, você tem que ir lá e entender e respeitar, não é tipo ir lá e colocar daí, não, porque, por que você não faz assim que é mais legal, né? Não. Você quer defender a identidade das pessoas, você quer impor a tua, né? Não, eu acho que tem que ser um diálogo que reconheça a igual dignidade, né, das características culturais. Eu acho que a nossa contribuição pode ser no sentido de levar um pouco dessa organização da cultura, essa parte mais institucionalizada da cultura. Olha, as políticas, os direitos, o financiamento, por que é preciso, por que é importante, mas os processos de identidade, eu acho que eles são individuais e sociais, eu acho que ninguém leva para lugar nenhum mesmo, né? Não existe isso. Sim, eu vou começar a encerrar aqui nossa conversa, o Castro disse ali que a Casa Eliseu promove a arte do bem, Maico está comemorando Paulo Freire. Opa! E é isso, eu quero agradecer um montão, dizer que estou com muitas saudades, que precisamos nos ver. Marcela também mandou um recado ali. Aí o Paulo Antunes também tem uma banda aqui na cidade, também acho que vai ser candidato agora a vereador. E aí tem esse pessoal comentou ali, estava acompanhando a live. Então, eu quero agradecer, quero que a gente consiga fazer isso talvez mais vezes, vamos ver quanto tempo isso dura, quanto tempo isso vai ser necessário, mas acho que é bem legal, sabe, que a gente consiga, eu acho que eu tô com uma ideia assim, que ao invés de fazer carta de repúdio, devíamos estar todos na internet, fazendo seja lá o que fosse, dançando, cantando, pintando, discutindo, isso é verdade. O mundo, sabe? A gente fica fazendo carta de repúdio, eu acho que é muito longe das pessoas, sabe? Eu acho que a gente devia estar com as pessoas agora, de mão dadas ali. Se mobilizando. Eu acho que a gente devia aproveitar esse momento, sabe? Que tá todo mundo na internet, nós devíamos estar todos na internet. Era aqui que a gente devia estar. Aline Salles mandou beijo, Henrique Santos. Então é isso, muito obrigada. Na verdade, eu que quero agradecer a oportunidade, o convite, estou com muita saudade de você. A hora que passar tudo isso, a gente pode combinar alguma coisa em Araucária, entendeu? Eu vou adorar voltar e vou conhecer a casa, eu não conheço a casa, voltar para a cidade. E sempre que vocês quiserem, me convide, vou estar junto, é um prazer. Beijo aí para as meninas, para a Marcela, para a Aline, obrigado para o pessoal todo que acompanhou. E eu acho que trocar essas angústias e aflições, acima de tudo, eu acho que é muito bom para a gente. Quando eu vi o título da live, eu fiquei um pouco assustado, né? Eu falei, nossa, as pessoas vão achar que a gente tem alguma coisa para responder, né? E eu acho que a gente tem mais dúvida e mais pergunta e mais inquietação do que qualquer resposta, né? Eu coloquei aquele nome só para chamar atenção. Era só para dizer, a gente não tem essa resposta. Obrigado pelo convite, viu? Eu que agradeço. Um beijo grande para todos. Vamos falar mais vezes. Beijãozão, brigadão aí pro pessoal que acompanhou. E até a próxima. Até a próxima. Boa noite para todo mundo. Fiquem em casa.
convite. Fique em casa, fique em casa. Bom, eu cliquei. Oh, yes.